Sejam bem-vindos a mais um Essencial HB, aqui no canal 15, o canal da gente. Como todo domingo, nunca é demais dizer até você que às 14 horas é o nosso inédito, mas durante toda a semana o programa tem vários horários e é interessante você dar uma olhada. Caso você não consiga acessar pela TV, você pode entrar no canaldagente.com.br, através do YouTube, através do Facebook e também do meu blog, o hblog.com.br. Como eu já trouxe várias vertentes em relação a credos diferentes aqui, eu fiz questão de trazer dessa vez um que faltava e que o mais interessante é que é um amigo. Seja bem-vindo, o Gálvaro Bastos Júnior. Muito obrigado, Carlos. É uma alegria estar aqui e poder bater esse papo, né, com seus telespectadores, seus seguidores, seus amigos do Facebook. Essa multidão está sempre de olho aí nas coisas do Guinei, né? Ô Gálvaro, quando você, ainda menino, passava pela sua cabeça que a Bíblia, a Palavra de Deus, a história, seria um exercício diário na sua vida adulta? Não, na verdade, na minha família mesmo, meu pai e minha mãe, a gente nunca teve muito essa coisa da religião dentro de casa. Na verdade, a gente sempre teve aquela coisa, meu pai sempre ensinou sobre a moralidade, a honestidade, a integridade, os valores. O berço. Aquilo que é o berço. Mas na questão religiosa, havia muitas diferentes vertentes. Do lado do meu avô, que era lado materno, envolvido com umbanda, quimbanda, do lado da minha avó materna, espiritismo, do lado da minha avó materna, da minha mãe, a minha avó materna era muito católica, então era muitas diversas expressões. E dentro de casa mesmo a gente nunca teve assim, essa é a orientação religiosa. Lógico que como um país de tradição católico romana, a gente foi batizado, a gente teve aquilo, mas nunca teve um despertamento para a Bíblia. A Bíblia era aquele livro que às vezes ficava aberto na sala, como até hoje muita gente tem, né? No Salmo 91. No Salmo 91, no Salmo 23, que era clássico, né? Que era quase que um talismã colocado ali, uma peça de decoração, aquelas Bíblias bonitas, grande, dourada, com ilustrações, mas um contato com a Bíblia mesmo a gente nunca teve. Isso foi se dar só bem na nossa já juventude, quando minha mãe se despertou para a palavra de Deus, para a Bíblia. E aí ela começou a ensinar, a falar, mas eu tinha muitos preconceitos, né? E você tinha quantos anos quando ela tocou nesse assunto? Comecei a partir dos 20 e poucos anos ali, né? Em 88 para 89, foi quando a minha mãe teve um encontro, né, com essa fé viva da palavra de Deus, e ela começou, a gente tinha muito de sentar no final do expediente lá na empresa, e ela começou a falar, a gente fazia muita piada essa dela empresa naquela época. Era a PAF, né? Pais e Filhos, antes Zezé Crozara, bem tradicional na cidade dos Crozara, lá na Avenida Brasil. E depois Castelli Romani. E depois se tornou Castelli Romani e hoje está aí o Castelli. Essa rejeição foi difícil ela ser trabalhada? Demorou muito tempo? Nós vivíamos na época, é interessante contar isso, porque o chicanista tinha um quadro, chamava Tim Tones, eu não sei se você lembra, que era um pastor, passa sacolinha, né? E a minha mãe se converteu à fé protestante evangélica, e a gente, então, tinha a figura do quê? Do pastor, da sacolinha, das piadas, das irmãs de caixa, de coque, de cabelo nas pernas, de tocar violão. E era exatamente essas irmãs que iam em casa. E que sempre foi motivo de piada. Exatamente. Isso, né? Então, a minha mãe se converteu, a gente fez muita piada com ela. Ela sofreu muito, eram 4 filhos homens dentro de casa, né? Ela já estava no começo... Logo ela se converteu e logo em sequência o casamento dos meus pais terminaram, e aí a minha mãe foi um dos lugares que ela refugiou o coração dela de consolo e tudo isso. Mas foi muito difícil no começo, porque a gente rejeitava. Porque na minha cabeça o crente era alguém quase que retardado, né, feio e pobre. Então aquela era a figura do evangélico pra gente naquela época. Que muitos telespectadores que estão nos ouvindo nesse momento ainda pensam assim. É isso, é porque às vezes também há uma... A gente é bombardeado pela mídia de massa. Então, como algumas das expressões evangélicas estão na televisão mais forte, o que se tem, às vezes, as pessoas olham aquilo que está na televisão e dizem, ser evangélico é igual a isso. É isso. E, na verdade, é muito mais amplo do que isso, né? Não dá para rotular todo um segmento religioso a partir de uma das expressões dentro dela. E não só o evangélico. E não só todos. Qualquer um. Todas as coisas. Então, é um bombardeio. E naquela época, eu fiz uma conversa com Deus. Aí eu comecei a me aproximar, ouvi minha mãe, comecei a me interessar, e ela me deu uma Bíblia de presente, e eu falei com Deus assim, tá bom, então se o Senhor é o Deus desse livro, então eu não quero que ninguém fale para mim o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer.
Eu tinha muitas dificuldades com a liderança espiritual do pastor, daquela coisa. Então eu falava assim, então eu vou ler a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia e se aqui é a verdade, então eu vou conhecer a verdade e eu vou me dedicar a conhecer. E eu me apaixonei pelo livro de Deus. E essa sua atitude foi o quê? Vou ler. Vou ler a Bíblia. Letra por letra, palavra por palavra. Vou ler a Bíblia. E aí eu ganhei, naquela época não tinha internet, computador nessa velocidade, ainda existe, é um livro chamado Chave Bíblica. O que é a chave bíblica? Eu tenho lá amor, aí eu tenho lá na frente da palavra amor todos os versículos da Bíblia, os endereços que tratam de amor. Tá aí uma dica literária. Então, você pega lá concordância bíblica ou chave bíblica, você vai colocar lá qualquer palavra, quer saber sobre religião, aí vai ver o que a Bíblia fala, Legal. Os versículos que citam sobre religião. Quer saber sobre marido e mulher, lá vai colocar tudo isso. E aí eu fui descobrindo a Bíblia. E é interessante, porque imagina, juventude, você viveu esse momento na minha vida lá, nós éramos amigos, né? Tudo muito, tudo intenso, tudo. E tudo à vontade. E tudo à vontade, e a gente, na cidade, frequentava os lugares, tudo aquilo, mas chegou um momento que a Bíblia começou a fazer sentido na minha história. Não era que estava ruim, porque aos olhos de todo mundo estava tudo bem. Ela começou a aumentar, né? Começou a ficar prioridade e aquelas outras coisas menores. E você foi só trocando. Exatamente. Na verdade é o seguinte, há sempre um anseio no coração da gente. A gente nasce com isso. Deus diz que colocou uma eternidade no coração do homem. Então todos, de uma forma ou de outra, estão tentando se descobrir. Então a gente vai encontrar as pessoas, o que é? Estou me descobrindo. O que eu estou me descobrindo? Às vezes eu me dedico a isso, aquilo, ao trabalho. O problema é a resistência? O problema são os nossos preconceitos que temos. Nós, às vezes, primeiro que a gente pensou que a humanidade lá, na sua maneira filosófica, imaginou que quem precisava de Deus eram os fracos, as pessoas que não tinham força própria, os corajosos. E, na verdade, a gente vai descobrindo que isso é uma grande falácia. Porque no fundo, todos nós queremos encontrar felicidade, alegria, queremos amar, Óbvio. ser amados. E às vezes a gente fala assim, não, se eu sou guerreiro, sou forte, eu vou vencer por mim mesmo. Aí quando alguém fala, Deus, mas parece que isso não combina com você, você é um cara tão inteligente, um cara tão bem sucedido, falar de Deus. Tanto é que o ateu, quando o avião está caindo, ele diz, pelo amor de Deus, né? Não tem jeito. Nessa hora ele lembra. Nessa hora. Eu vou pedir o break comercial, a gente volta no próximo bloco para falar especificamente o que é ser evangélico. Não saia daí. De volta com você na presença do amigo e do pastor Ogálvaro Bastos Júnior, do Sal da Terra. Ogálvaro, o que é se converter? O processo de conversão, ele é eterno? Ou fala assim, eu sou convertido, a gente ouviu muito isso, né? Ou é um exercício diário? E o que é ser evangélico? Bom, conversão nada mais é do que eu estava indo numa direção e convergir para outra direção. Então, eu acho que a experiência única com Deus se dá uma vez nesse descobrimento, despertamento. Deus faz parte da minha vida, não é alguém mais distante. Há uma figura na Bíblia chamada Jó que fala assim, Deus, eu te conhecia de ouvir te falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Então ele estava dizendo o seguinte, conhecer a Deus, esse Deus que todo mundo fala assim, uma força maior, o mantenedor do universo, o que criou o Big Bang, isso aí é quase óbvio, né? Para a maioria é óbvio, porque há uma força, não é possível que uma ameba se tornou essa coisa tão inteligente, tão linda, maravilhosa que é o nosso planeta. A gente olha para a beleza das coisas, das cores, das pessoas, nuances, tem que ter uma mente, um design, né, projetando isso, porque óbvio. É lindo demais para ser... Né? Exatamente. Então isso é conversão. Agora, ser evangélico nasce com a Reforma Protestante. O que é a Reforma Protestante? Lá nos meados dos 1400 e tanto, um padre chamado Lutero começa a ver o caminho que a igreja naquele tempo estava se conduzindo, os dogmas, as tradições que vieram e começaram a ser colocadas acima de valor da própria Escritura Sagrada, a Bíblia. Ele diz, gente, está errado. E ele levanta lá algumas teses e as principais dela é somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo. Então ele começa a levantar alguns pontos para dizer à igreja, olha, nós precisamos retomar a Bíblia. Fruto daquilo, o papado daquela época diz, não, nós não queremos isso, queremos continuar como estamos. Surge ali então aqueles que foram chamados de reformadores e surge aí a igreja protestante, do protesto, porque não queria. Fruto da igreja protestante surgiram as várias vertentes, na Inglaterra, na Escócia,
e depois, na sequência, os Estados Unidos, Suécia, várias vezes, que tornou essas igrejas que a gente conhece hoje, batista, metodista, wesleyana, mas tudo com um fundamento protestante, ou seja, somente as escrituras sagradas, ou seja, nada pode ser acrescentado na Bíblia. A Bíblia é nosso manual de fé e de regra absoluta. Não pode dizer assim, mas eu penso diferente. Tudo bem, eu penso, o Carlos pensa, mas o que a Bíblia diz? A Bíblia não é para ser interpretada. Ela é para ser interpretada, mas não na minha conveniência. Ela tem que se interpretar. É uma regra de interpretação bíblica. Tem que estar em 3 pontos, tem que ela saber. tem que ser entendida. Ela tem que ser compreendida, exatamente. Revelada, talvez seja o termo melhor. Na questão da catequese e da evangelização, é um objetivo e um trabalho muito grande do evangélico em evangelizar a sua ovelha? Porque isso, na verdade, é um mandamento do Cristo. Ide por todas as nações e fazer discípulo. Eu não posso reter desse amor que eu conheci ao outro, porque o objeto do amor de Deus é o outro. Eu não posso deixar o Carlos sem conhecer do amor que eu conheço. Então, Cristo fala para mim, você tem que, como você foi amado, você ama e reparte com ele o que de mim você recebeu. Então, é uma imposição da própria direção de Jesus Cristo para a nossa vida. Não é assim, eu quero aumentar a minha religião. Jesus está dizendo, o seu objetivo não é apenas adorar a Deus, mas levar esse caminho de esperança, de paz, de alegria, de transformação que só Cristo pode dar. Então, faz de mim o quê? Um evangelista. Passar para frente. Passar para frente aquilo que de graça eu recebi. Então, o ser evangélico é essa fé reformada em que a Bíblia é o centro de toda a nossa fé, ou seja, tudo está na Escritura. A graça é que não mais depende do que eu faço para poder merecer o céu de Deus, porque ninguém vai merecer, mas foi aquilo que Cristo fez para que me levasse para o céu, ou seja, a obra foi feita na cruz do Calvário. Isso é ser evangélico. Agora, muitas tradições que se confundem, as pessoas pensam que é o uso e costume das roupas, das vestimentas, do código de conduta. Isso é a confusão que você falou no começo. Que é a confusão que se faz. Que não tem nada a ver, às vezes, com a Bíblia. Não, às vezes não, eu acho que não tem nada Muitas vezes nada a ver com a Bíblia. Mas que são ideias boas, mas que acabam sendo conflitantes na própria igreja romana, onde o próprio Lutero diz, gente, nós estamos fazendo tradições que nada tem a ver com as Escrituras. Correto. Ô Gálvaro, eu vou te interromper e te informar que em novembro desse ano faz 12 anos que eu pisei no Sal da Terra. Eita! Que Passa benção. rápido, né? Muito, muito. Mas ainda tá bonitão inteiro. No próximo bloco a gente vai falar sobre esse bonitão, porque ele é mais novo que eu e a gente vai conhecer um pouco do homem, da pessoa, o Gálvaro. Até já. De volta com o amigo Gálvaro. Gálvaro, comida. Italiana. Bebida. Vinho. Livro. A Bíblia. Fora a Bíblia. E eu dou o Gálvaro. Depois esse é um presente para você. É o livro que a gente escreveu aí, Fabiana, junto, o mais recente trabalho. Não é o primeiro. Não é o primeiro, mas é o primeiro meu e com a minha esposa juntos, né? Sim. Então, fala de 52 semanas, uma jornada espiritual. Já que a gente está falando dessa jornada, você vai ter um versículo cada dia para você passar o ano inteiro fazendo a meditação. Esse é seu presente. Muito obrigado. Um outro livro que te marcou a vida? Então, tem muitos livros. Eu gosto muito de um autor chamado Larry Crabb, é um psicólogo americano, e tem lá, por exemplo, um livro chamado Conexão, que fala dessa conexão com o outro que me cura e cura o outro. Filme. Gosto de filme de ação bem mentiroso, Viagem. que a realidade já tem jornal para ver. Viagem. Viagem com a minha esposa maravilhosa, qualquer lugar que a gente possa estar junto é sempre muito bom. Um local. Um local? Eu estou muito... A gente viveu agora nos Estados Unidos, Boca Raton, fiz bons amigos, Flórida. Brasil. Brasil, vamos colocar as praias do Nordeste, ou Florianópolis também é legal. Em relação ao que a gente está vivendo na atualidade, que nós falamos fora do ar, a intolerância das pessoas, a velocidade do mundo, a nossa economia, especificamente no Brasil, ou melhor, no mundo inteiro está assim, né? Qual o nosso caminho? Eu creio que o homem, a Bíblia diz assim, que com o passar dos anos nós vamos nos tornar cada vez mais amantes de nós mesmos. Ou seja, eu paro de levar em conta o outro, o favor, a gentileza, a bondade. Isso que você tem falado muito aqui quando você fala sobre os seus pensamentos.
Eu creio que a intolerância vem porque eu não levo o outro mais em consideração, eu me importo só comigo mesmo. Amantes de si mesmo. Amantes de si mesmo. Infelizmente. Então, cada vez mais nós estamos vendo isso, a violência, as coisas se multiplicam. E só Deus na causa, viu, Carlos? É verdade. E para a gente terminar, a sua mensagem. Então, eu estou muito alegre de estar aqui compartilhando, te rever, né, voltar ao seu programa e deixar essa mensagem de esperança. Eu creio que nós temos que aprender mais com o Cristo que a Bíblia revela. Ele fala de tolerância, ele fala de amor, ele fala de bondade, ele fala de misericórdia, ele fala de consolo, ele fala de alegria, ele fala de esperança. Então, esse que é o Filho de Deus que se fez homem, habitou entre nós e revela esse amor que é mais forte do que a morte, mais alegre. Um grande abraço, né, a todos que nos assistem. A sua companhia é sempre muito agradável. E deixar aqui o meu beijo à minha esposa amada, aos meus filhos, que eu acabei não falando sobre eles, né? O Galvaro, pai de 3 filhos, Tiago, Gabriela e Elisa, e minha linda Fabiana. Muito obrigado, Galvaro. Eu vou pedir licença a você e terminar com essa imagem aqui, que é o mais novo trabalho do Galvaro, juntamente com a mulher dele, a Fabiana. A você, muito obrigado pela audiência e a gente volta na próxima semana com outro entrevistado. Mas não se esqueça desta mensagem: esperança, fé, sempre. Até lá.